Um trem cheio de gente viaja à noite de Londres para Tunbridge Wells. O motorista fala as próximas paradas e pede que todos tenham suas passagens prontas. Entre os viajantes está o Dr. Louis Share, voltando para casa com seu filho pequeno Max. Louis, cansado, dorme um pouco enquanto Max brinca. Louis acorda e percebe que ainda estão em Londres. Max sugere que joguem pedra, papel e tesoura. Louis concorda, mas pede que Max durma depois. Quando começam a jogar, Louis recebe uma ligação. O trem está barulhento, então ele vai para o corredor. Um colega conta que houve um acidente grande e precisam dele no hospital. Durante a ligação, Louis vê uma mulher simpática chamada Sarah, que organiza eventos, conversando com Max. Brincando, Max derruba o café dela no casaco. Louis volta e pede desculpas a Sarah pelo casaco sujo, oferecendo pagar a limpeza. Sarah brinca dizendo que ele poderia comprar um novo, mas depois ri e diz que não é nada. Louis e Sarah continuam conversando, se dando bem. Max mostra seus desenhos a Sarah e ela olha com interesse. Então, uma pessoa liga para Sarah e ela fica ocupada falando algo picante como se fosse para o namorado. Louis, sem graça, lê um jornal emprestado de outro passageiro. Max nota um homem meio bêbado, Ian Kovsky, fazendo um truque com um cigarro que some. Assustado com a cara de Ian, Max volta para seu pai. O motorista vem ver as passagens. Vendo o cigarro de Ian, pede que ele jogue fora. Eles discutem e todos olham para ver o que vai acontecer. Ian acaba jogando o cigarro e saindo, dizendo que não tem passagem. Max pega seu brinquedo e brinca perto da porta. Seu pai avisa que é perigoso, mas Max não escuta. De repente, a porta abre com força. Por sorte, Louis agarra Max bem na hora, evitando que ele caia. Ei, o que você faria se ficasse preso dentro de um trem que não tem como parar? O filme que vou fazer o resumo chama Last Passengers. Em português, O Último Passageiro. É um filme que mistura ação, mistério e suspense. É muito bom e me prendeu do início ao fim. Não sei você, mas eu gosto muito de filmes que têm as cores mais frias, dando aquele ar de suspense. Antes de entrar no resumo, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para receber os melhores resumos. Assustado, Louis grita com Max, tira o brinquedo e manda ele ficar quieto. Depois de se acalmar, Louis explica com calma que Max quase se machucou e pede que ele tome cuidado. O motorista passa para ver as passagens. Ele sugere colocar o menino no assento do lado do corredor por segurança. Sarah diz que deveriam se preocupar mais em ter travas nas portas. O motorista pergunta se Sarah é mãe de Max, e Max responde que sua mãe morreu. O trem continua e as cabines vão ficando vazias. Em uma parada, Louis vê um homem estranho com capacete descer e depois voltar. Louis e Max dormem um pouco. Nesse tempo, alguém ataca o motorista. Na próxima parada, Louis acorda e vê que só ele e Sarah estão na cabine. Eles conversam mais. Sarah conta que terminou com o namorado e as amigas fizeram uma festa em Londres para animá-la. Louis reclama do trabalho chato. Sarah fala da mancha no casaco e aceita a oferta de limpeza. Ela usa isso para dar seu telefone a Louis. Ela sugere que ele descanse, prometendo acordá-lo antes da parada deles, e coloca fones para ouvir música. Depois de um tempo, Louis acorda com uma parada brusca. Pela janela, vê um homem com colete brilhante e outro ferido nos trilhos. Quando o trem volta a andar, Louis diz a Sarah que vai voltar logo e procura o motorista para contar o que viu. No corredor, encontra Ian, o passageiro sem passagem, e descobre que o motorista sumiu. Ouvindo um barulho, outro passageiro, Peter Carmichael, sai e pergunta o que está acontecendo. Louis, preocupado, explica que tem uma pessoa ferida nos trilhos que pode ter sido atropelada e que precisa avisar o motorista e o maquinista. Mas Peter não acha que é urgente e sugere só chamar uma ambulância. Louis faz isso e volta para Sarah e Max, que estão jogando. Finalmente, chegam perto da parada deles e se preparam para descer. Louis pergunta a outra passageira, Elaine Middleton, se ela viu o maquinista ou o motorista, mas ela diz que não. Quando vão se despedir, Sarah beija Louis e lembra que ele tem o número dela. Mas o trem não para. Louis deixa Max e Sarah na cabine com Elaine e vai procurar o maquinista. No caminho, liga para um colega avisando que vai se atrasar. Entra na cabine do motorista, usa o rádio para falar com o maquinista e lembra que perderam uma parada e fala da pessoa nos trilhos. O maquinista parece não ligar, só pergunta quantos passageiros ainda estão no trem. Louis responde que são 6 e a conversa acaba. Mexendo nas coisas do motorista, Louis acha umas chaves e tenta abrir a porta de trás do trem, mas não consegue.
Peter vê e avisa que vai chamar a polícia se ele continuar causando problemas. Irritado, Lewis explica que o maquinista perdeu a parada deles. Nessa hora, ouvem uma buzina muito alta. Lewis volta para a cabine e tenta puxar o freio de emergência. Peter tenta impedir, mas Lewis empurra ele. Peter percebe que o trem passou da parada dele também e puxa outro freio de emergência. Mas nenhum freio funciona e o trem continua acelerando. Vendo que algo está errado, Lewis e Peter tentam puxar outros freios de emergência, mas nenhum funciona. Ian se junta a eles, confuso com o que está acontecendo. Lewis nota que os freios não têm pressão e acha que o homem de colete laranja que viu antes pode ter mexido neles. Peter vê que Ian está usando um colete parecido debaixo da jaqueta. Ian explica que trabalha limpando o metrô de Londres e jura que não saiu do trem nem mexeu nos freios. Ele sugere que a mesma pessoa controlando o trem no lugar do maquinista tirou a pressão dos freios. Os homens ficam chocados com essa ideia. Enquanto Peter liga para a polícia dos transportes, Lewis lembra que esse trem pode andar nas duas direções, o que significa que pode ter uma locomotiva com freios funcionando na parte de trás. Lewis tenta abrir a porta de trás de novo, mas as chaves não servem. Ian olha confuso, perguntando por que Lewis não vai simplesmente até o maquinista. Peter aparece no corredor, dizendo para não mexer na porta para não atrapalhar a investigação da polícia. Ian ignora e puxa a maçaneta, que surpreendentemente não está trancada. Os passageiros vão para a cabine vazia do maquinista atrás, enquanto o trem passa em alta velocidade pela última estação. Lewis tenta achar o freio, mas sem querer toca a buzina, avisando quem controla o trem onde eles estão. Eles tentam todas as alavancas, mas logo veem que não conseguem parar o trem. Peter diz para confiar na polícia, que poderia cortar a energia dos trilhos. Mas Lewis descobre que o trem usa diesel, então não é tão fácil pará-lo. Então eles veem um freio de mão que parece uma roda e faz ele girar, parecendo funcionar. O trem diminui de 70 para 50 milhas por hora, fazendo um barulho horrível e soltando faíscas. E os passageiros ficam aliviados que deu certo. Mas a pessoa controlando o trem acelera de novo, chegando a 100 milhas por hora, e a aceleração rápida causa um incêndio. Peter tenta de novo impedir Lewis e Ian, dizendo que o que eles estão fazendo é contra a lei, mas leva um soco na cara. Os passageiros giram a roda de volta, evitando que as faíscas incendeiem o trem. Voltando para o corredor, Lewis cuida dos machucados de Peter, enquanto Elaine percebe que estão chegando perto de uma passagem de nível que alguém opera manualmente. Se a polícia não fizer nada, eles podem bater em um carro e sair dos trilhos. Peter liga várias vezes para a polícia, esperando ajuda. Max percebe que algo está errado e Lewis explica os problemas com o freio para ele e ensinou medidas de segurança. O trem vai em alta velocidade para a passagem e todos os passageiros rezam e esperam um milagre, mas infelizmente não adiantou. O trem bate no carro em alta velocidade e continua andando, assustando os passageiros. A polícia chega tarde demais e não pode fazer nada. Depois da batida, Elaine passa mal. Lewis descobre que ela está tendo um ataque do coração e tenta reanimar ela por uns 10 minutos, mas infelizmente não consegue salvar. Por fim, os passageiros convencem Lewis a deixar Elaine e ir até o maquinista para tentar abrir a porta de novo à força. Lewis e Ian tentam com força quebrar a primeira das duas portas da cabine com um extintor de incêndio e um machado, mas ela não quebra. Por fim, Lewis consegue quebrar o vidro da primeira porta. Subindo no corredor, ele fica horrorizado ao encontrar o motorista estrangulado. Lewis bate na porta, pedindo para o maquinista abrir e parar o trem. Mas ninguém responde. Ele espia pelo vidro sujo e vê um capacete na cabine, o mesmo que a pessoa estranha que tinha saído do trem antes e tomado o lugar do maquinista usava. Lewis tenta conversar com o estranho, falando do seu filho pequeno, mas o estranho não responde. Com muita raiva, Lewis começa a bater no vidro com o extintor e o machado, mas o vidro é muito forte. Enquanto isso, o estranho continua buzinando, mandando Lewis parar de tentar entrar na cabine. Ian sugere que eles se acalmem e pensem no que mais podem fazer. Os passageiros voltam para seus lugares e Peter fala que a polícia disse que o homem nos trilhos era o verdadeiro maquinista, mas Lewis insiste que viu esse estranho no trem indo para London Bridge.
Provavelmente, ele estrangulou o motorista, puxou o freio de emergência enquanto os freios ainda funcionavam e depois tirou o ar dos freios antes de entrar na cabine do maquinista. De repente, Peter lembra de algo parecido que aconteceu 30 anos atrás, quando um trem chegando em uma estação, em vez de diminuir a velocidade, bateu no final da linha. O maquinista e 40 passageiros morreram. Correram boatos de que o maquinista causou o acidente de propósito. Parece possível que o homem com o capacete queira se matar de um jeito parecido. Depois de um tempo, Sarah acha um manual técnico, esperando encontrar informações úteis. Eles ainda têm 20 minutos até o final da linha. Irritado porque ninguém está fazendo nada, Ian sugere começar um fogo perto da cabine do maquinista para forçá-lo a sair. Peter avisa que fazer isso poderia fazer o trem sair dos trilhos, lembrando de outro acidente onde os tanques de diesel foram danificados e todos os passageiros morreram no fogo que começou. Sarah interrompe com informações sobre a peça que conecta os vagões. Ian, que por acaso é engenheiro, explica como essas peças funcionam. Sarah e Ian decidem tentar separar os vagões, ligar os freios manuais de trás e parar completamente. Os outros apoiam o plano deles. A peça que conecta os vagões acaba sendo muito difícil de alcançar e Ian pensa em sair do trem para tentar separá-los. Mas Peter sugere esperar até chegarem em Kerst, onde o trem naturalmente vai mais devagar por causa dos trilhos ruins. Ian argumenta que o maquinista pode não diminuir por vontade própria, mas Peter garante que, se não diminuir, o trem pode virar. Sim, o estranho quer acabar com tudo. Mas virar aqui não seria tão dramático quanto bater no final da linha. Ian concorda com Peter, que sugere que todos tomem uma bebida antes de chegarem em Kerst, conversam um pouco. Ian faz seu truque com o cigarro de novo, o que alegra todo mundo e se prepara para sua missão. Finalmente, Ian se arrisca do lado de fora, onde o vento forte quase o derruba. Ele chega na peça que conecta os vagões, mas tem dificuldade para separá-los. Louis vê Ian pela janela, quase sendo levado pelo vento, e abre a porta, estendendo a mão. Ian consegue se segurar bem quando Sarah grita que estão chegando perto de um túnel. Louis consegue puxar Ian de volta para o trem só um segundo antes de entrarem no túnel. Ian acorda com um braço fora do lugar, mas fora isso está bem. Inesperadamente, o trem para no meio do túnel. Parece que a polícia decidiu usar sacos de areia para parar o trem. Mas a esperança de resgate diminui quando descobrem que o túnel só tem uma via e a porta não abre completamente. Louis percebe que seu filho Max poderia passar pela abertura, mas Max implora chorando para não ser mandado sozinho para o túnel escuro. Apesar de Louis insistir em salvar seu filho, a questão se resolve sozinha quando o trem começa a andar de novo. Com só 10 minutos até o final da linha, Ian sugere explodir a peça que conecta os vagões, mas eles não têm explosivos. Então, Louis tem uma ideia. Ele coloca um extintor de incêndio entre as bagagens entre os vagões e acende, esperando que exploda. Os passageiros se escondem atrás dos bancos, torcendo para dar certo. A explosão acontece, mas a peça que conecta os vagões aguenta. Chegando perto de onde explodiu, Louis vê que agora podem alcançar a peça por dentro. Ele tenta separar os vagões com as mãos, mas o metal quente não deixa. Peter vem ajudar com um machado de incêndio. Juntos eles conseguem separar o vagão, mas Peter perde o equilíbrio e cai na abertura sobre os trilhos. Ian e Sarah correm para o freio manual, tentando diminuir a velocidade do trem. Enquanto isso, Louis fica em um vagão que está pegando fogo por causa do vazamento de combustível. Momentos antes de uma explosão forte, Louis pula para fora do trem. É provável que o estranho que tomou o lugar do maquinista não sobreviva à explosão. E Ian e Sarah conseguem parar o trem. Louis desmaia. Louis acorda do lado de fora, sendo carregado por Sarah. Vendo o trem queimando perto e helicópteros da polícia no céu, Sarah diz que já chamou uma ambulância, brincando que ele finalmente vai conseguir chegar ao hospital a tempo. Ian brinca, dizendo que se tivesse pago pela passagem, pediria reembolso. Os passageiros que sobreviveram comemoram o resgate, mas ninguém sabe quem era o misterioso maquinista. Por que você acha que o estranho com o capacete escolheu esse jeito específico de morrer? Ou talvez você ache que tinha outros motivos? Conte o que você pensa nos comentários abaixo. Não esqueça de falar qual a nota você dá e ativar o sininho para ser avisado de novos resumos. Então até a próxima!